Se você é um corredor de rua assim como eu, sugiro que você leia esse livro. Do que falo quando eu falo de corrida, de Haruki Murakami. Sejam muito bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Renan. Faz tempo que eu não apareço aqui trazendo conteúdo sobre o livro e decidi trazer para vocês essa leitura que eu terminei aqui. Mas antes de tudo, a gente começar, eu gostaria de pedir para vocês que se inscrevam no canal, isso incentiva bastante e a gente tá conseguindo quase chegar nos 500 inscritos. Bom, sem muita enrolação, do que falo quando eu falo de corrida? Esse livro conta propriamente a história do Murakami, ele tá contando a história dele. Murakami era um cara que ele trabalhava num bar de jazz em Tóquio, e nesse meio tempo que ele trabalhava lá na vida noturna, ele acabou escrevendo alguns romances, e um desses romances acabou tendo uma proporção gigante, e ele viu que nesse momento ele queria viver a vida como um escritor romancista. Então, para viver isso, ele teve que abrir mão de deixar de trabalhar com um bar, então ele deixa essa vida de lado, e ao mesmo tempo que ele assume a vida como escritor, ele decide também que ele quer mudar os hábitos deles, porque imagina, uma pessoa que trabalha na vida noturna, em bares ali, você sabe como que é, né? E aí que ele conhece a corrida. E nesse meio tempo que ele vai treinando e correndo sempre, vocês vão ver ali a quantidade de kms que ele vai correndo pelos meses, ele descobre que ele é um corredor de longas distâncias. Ele se apaixona pelas longas distâncias, seja maratonas, ultramaratonas e por aí vai. Eu diria assim, ó, que em algum momento, tá, do livro você vai se identificar com alguma história, alguma vivência que ele tá passando. Em alguns momentos ele tá falando sobre ele como escritor, em outros momentos ele tá falando mais sobre como corredor, tá? Sobre escrita é muito superficial, ele comenta alguma coisinha ali, mas a maioria do tema aqui ele tá falando sobre a corrida. E ele deixa bem claro que em algum momento, assim, a escrita e a corrida, elas fortalecem uma e a outra. Tanto é que o cara é um sucesso. Eu não conheço outros livros, mas fui pesquisar ali, o cara é bem famoso. E tem várias passagens no livro ali que ele conta que é muito interessante. Por exemplo, chamam ele para fazer uma reportagem sobre maratona, que é você correr de Atenas até Maratona, que é a história lá do soldado que corre lá para avisar lá os caras sobre a guerra, que quem ganhou e tal. E o pessoal que vai acompanhar ele durante o percurso, eles pedem assim, pô, você tá realmente pensando em correr o percurso inteiro? 42 km e pouquinho lá? Ele fala, ué, a reportagem não é sobre isso? Então eu vou correr e tal. Ah, não. Daí o pessoal da van lá que vai acompanhar e que fazer a reportagem com ele fala assim, pô, é que a maioria dos outros que a gente fez isso dali, eles não correm o percurso inteiro. Eu falo, como assim, pô? A reportagem é sobre isso, por que eu não vou correr a corrida inteira? Então, cara, quer dizer, se propôs a fazer uma coisa, vai até o fim dela. E nessa parte ele sobreviveu bastante, porque era muito quente, cara, era muito quente. Mas é muito interessante essa parte. Outro fato interessante é quando ele decide correr uma outra maratona de 100 km. Aí o bicho pegou. Quando ele chega lá nos 75 km, a tua cabeça frita, né? E isso acontece provavelmente com muitos corredores. Não precisa ser no 75, pode ser em qualquer km ali onde que você tá chegando à sua exaustão, que é aquele momento que você não consegue mais fazer. Ele usa do mesmo artifício que eu também uso e provavelmente as pessoas vão usar, que é criar um mantra na sua cabeça e ficar repetindo aquilo lá para de alguma forma tirar força. E ele fica falando, eu não sou um humano, eu sou uma máquina, eu não preciso sentir nada e eu vou completar isso daqui. Ele fica repetindo. E eu já fiz isso também, só que eu não falo isso, né? Eu falo outra coisa, eu falo, eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. Eu quero, eu posso, eu consigo. E aí a gente consegue entrar em algum modo automático que você não sente a dor, mas tá doendo, mas que é muito maior a tua vontade de concluir a prova e que você acaba conseguindo. Então, esse é o momento que eu me identifico com a coisa. E outro momento também que eu me identifiquei bastante com ele, que eu diria que é o principal, é o marasmo da corrida. E eu tô correndo acho que há alguns 3 anos, se eu não me engano. Eu entrei assim um período aí, no segundo ano, de que a corrida tava chata, simplesmente tava chata, porque era pegar e correr, beleza, voltar, correr e voltar. Se inscrever, viajar por aí, correr. Entra numa chatice, porque você tem que se reinventar. E é o momento que o Haruki Murakami deixa claro aqui no livro. Que o que ele faz? Ele continua correndo sim, mas ele descobre outra paixão, que é o triatlo. Então, é outro fato interessante. Da mesma forma que eu fiz, eu comecei a fazer natação. E conheci outras provas, como trilha, provas mais difíceis de rodagens menores, mas com uma dificuldade maior, que levam muito mais horas para você concluir. Então, entenda que você tem que se reinventar para não cair no marasmo. A mesma coisa ele conta ali, entre outras, então, tá? É só algumas historiazinhas ali, então é um livro bacana, tá? Ele vai contando toda a sua preparação para Nova York, cara, é um livro
muito bom, tá? Entre 1 e 5, eu daria um 4 a nota para esse livro. Eu vou deixar minha resenha aqui na descrição do vídeo, tá? Sugiro que vocês leiam também a resenha ali para ficar mais elaborado na cabeça de vocês. E é uma sugestão bacana de leitura do que falo quando eu falo de corrida, tá? O livro tem 150 páginas, se eu não me engano, e você lê bem tranquilo ele, tá? O autor não tem palavras difíceis, é um livro que você vai gostar bastante. Bom, e para terminar, eu gostaria de deixar para vocês uma parte do livro aqui que ele tá falando quanto ao contexto de escritor, mas e que isso vale para qualquer aspecto na vida. Em que ele fala assim, ó: se alguma coisa vale a pena ser feita, vale a pena que você dê seu melhor, ou em alguns casos, que vá além do melhor. Então, fica aqui minha sugestão do que eu falo quando eu falo de corrida. Espero que vocês estejam todos bem. Boa leitura, bom treino. Caso você tenha alguma sugestão de leitura sobre esporte, sobre corrida ou qualquer outra, tá? Deixa aí nos comentários que eu posso trazer aqui futuramente. Tô cansado porque eu treinei ontem e amanhã eu tenho um treino exaustivo. Eu tô me preparando para uma prova bem difícil daqui 3 meses, que é uma corrida de 67 km. Se você gosta desse conteúdo também sobre corrida, acompanhe o canal aí que eu na minha preparação, tá? Beleza? Nos vemos por aí e capricho. Valeu!